Olá, boa noite meninas, tudo bem? Eu quero cumprimentá-las com a paz do Senhor e quero dizer que é um grande desafio para mim estar transmitindo essa mensagem por áudio, por vídeo, para que vocês possam receber um pouquinho da palavra do Senhor. Quero agradecer imensamente ao Senhor por essa oportunidade, agradecer as meninas que confiam, né, no trabalho, da gente poder estar falando aqui diretamente com vocês. Então eu gostaria de convidá-las a orar nesse momento para que a gente possa ouvir e preparar o nosso coração. Nós já estivemos em oração, lendo as mensagens do grupo, nós já estivemos cantando, adorando, louvando o Senhor. Então vamos preparar o nosso coração para a palavra. Querido Deus, nós queremos te louvar, agradecer e bendizer por este momento. Queremos pedir, Senhor, prepara o nosso coração para a tua palavra, Deus, porque o Senhor é aquele que fala conosco. O teu Espírito habita no nosso coração e nós cremos, Senhor, que o Senhor falará conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu estudei nesses dias sobre o livro de Joel. E você pode estar dizendo assim, poxa, pastora Silvia, você vai falar sobre o livro de Joel, que é um livro que é citado muito no Apocalipse e está falando sobre o final dos tempos, e a gente está exatamente precisando de uma palavra de conforto dentro de tudo isso que a gente está vivendo nos dias de hoje. Mas eu queria situar vocês um pouquinho dentro do livro de Joel, porque ele também fala desse Deus de poder, desse Deus de amor que vai vir ao nosso encontro dentro das nossas situações, quando nós nos colocamos diante de Deus. Então eu quero inicialmente começar dizendo para vocês que o livro de Joel não tem data, não se sabe ao certo quando que esse livro foi escrito, mas é um livro que ele traz uma palavra para as tribos do reino de Judá, né, que são as tribos do sul, que estavam ali no tempo da divisão das tribos. Então, ele é citado no Novo Testamento por Mateus, ele é citado em Tessalonicenses, ele é citado em Apocalipse, mas ele veio, essa escrita desse profeta, ele era um profeta, provavelmente da linhagem dos sacerdotes, porque ele tinha muita proximidade com eles, e ele escreve aos judeus em virtude de duas situações. Primeiro, o colapso de calamidades naturais que viriam a acontecer sobre o povo e sobre a invasão militar estrangeira. Então, quando vem esta assolação dos gafanhotos, que na verdade, né, meninas, o que é que o gafanhoto está querendo dizer? O gafanhoto, ele vem numa simbologia de destruição. E eu queria ler com vocês em Joel 10, 12, 1, versículo 10 ao 12, que diz o seguinte: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhadeiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então a gente vê aqui o assolar do gafanhoto. E hoje, o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo hoje um outro tipo de destruição. Nós estamos vivendo hoje a destruição da convivência social, onde nós não podemos mais estar juntos. E nós fomos criados por Deus para estarmos em comunidade. Nós estamos vendo um abalo da saúde, a saúde de todos nós, porque nós ficamos num sentimento de limpeza, de ter que se higienizar o tempo todo para cuidar da nossa saúde. E temos visto tantas pessoas vivendo uma situação ruim na saúde. Um abalo na economia,
onde há uma bola de neve, não é? As pessoas que não conseguem ter as suas rendas, não conseguem pagar os impostos, e isso vai virando uma bola de neve. O roubo da nossa alegria, não é? O roubo da nossa saúde mental, gerando medo, pânico, a perda do equilíbrio, da serenidade, a perda da ousadia em Deus, da nossa fé. E isso nada mais é do que um gafanhoto que vem sobre as nossas vidas e vem querer nos assolar. Então, eu quero dizer para vocês que, apesar de toda esta situação que nós estamos vivendo e que se retrata muito, né, nessa perda desse espírito de poder, de amor e de moderação, que em 2 Timóteo 1,7 fala que o Senhor não nos dá um espírito de covardia, mas Ele nos dá um espírito de poder, de amor, de moderação. Isso tudo está sendo roubado das nossas vidas, mas isso tem todo um motivo, não é? Existe um abalo também nas ofertas das igrejas, onde a gente tem aí no versículo 13 de 1 Joel, quando ele fala que cingindo-vos de pano, de saco e lamentai, sacerdotes, uivai ministros do altar, vinde ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque na casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Eram dadas ofertas diariamente e essas ofertas foram cessadas, porque os gados ficaram perturbados por não ter mais essa questão dos campos para eles poderem pastar. Então, a gente vê tudo isso, mas em 1 Joel 1,14 diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor nosso Deus e clamai ao Senhor. É o que nós temos feito, nós meninas do grupo das meninas que oram, você que está me assistindo pela internet, aonde quer que esta mensagem possa vir a chegar, nós estamos numa consagração, num jejum, assim como o profeta Joel disse, e ele disse, vamos nos separar, porque o jejum para nós, ele torna a nossa oração eficaz. Nós ficamos mais próximos de Deus. Nós aniquilamos a nossa carne. Nós fazemos com que períodos de grande aflição se tornem motivos de intercessão. Nós disciplinamos a nossa mente porque a gente passa a estar mais próximo de Deus, mas tem que ser um jejum onde nós possamos rasgar o nosso coração diante de Deus e nos matando. E esse rasgar de coração precisa ser sincero, porque lá em Gálatas 5 nós vemos as obras da carne. Não é? E isso é possível nós cortarmos com o jejum. Então, olha lá, quais são as obras da carne, onde a gente vai tentar aniquilar, e nós vamos tentar trazer os frutos do Espírito Santo para a nossa vida, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, o jejum, ele vai trazer para nós uma mudança, para que nós possamos nos aproximar de Deus e termos frutos do Espírito. Nós precisamos parar de brincar de sermos evangélicos, de sermos cristãos, porque temos dado contra-testemunho nos lugares, onde nós muitas vezes somos cristãos aos finais de semana e não somos cristãos dentro da nossa própria casa, dentro do nosso trabalho, muitas vezes com palavras e situações onde a gente não traz Jesus para as pessoas. Aí você diz assim, mas pastora, para mim isso não serve para mim, porque eu não sou um pecador, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, não é? Mas com certeza nós temos muitos pecados que nós devemos nos rever.
não é? Como diz lá em Gálatas 5. Então, não existe só o pecado de prostituição, impureza, lascívia, como a gente acha que isso é o principal. Mas nós temos pecados de idolatria, de feitiçaria, inimizade, de ciúmes, discórdias, dissensões, facções, iras, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Então você vai dizer, mas pastor, existe possibilidade de nós sermos perfeitos? Não. Nós estamos o tempo todo tentando estar cada vez mais próximo do Senhor, tentando cada vez mais estarmos em sintonia com o Espírito Santo. E para isso, nós precisamos, como diz a palavra em Josué 1:8, ler e meditar a palavra de dia e de noite, no momento de tanta fragilidade que nós vivemos hoje. E eu quero compartilhar com você, ler com você, porque esta palavra de Josué 1:8, ela vem precedida de uma promessa. Então diz assim, não cesseis de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Minhas queridas, olha só o que a palavra está dizendo. Ela está dizendo para que a gente medite na palavra e na lei do Senhor de dia e de noite. A palavra do Senhor, ela é como se fosse uma prescrição médica para as nossas vidas. Lá em Salmo 119, diz assim, de 1-4, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Quando diz à risca, não é pela metade, não é colocando vírgulas, não é dizendo, Senhor, nesta parte eu não vou deixar o Senhor encostar, Senhor, nesse medo que eu estou do coronavírus chegar em mim, eu não vou deixar o Senhor cuidar de mim. Não, é arrisca em todas as coisas. Então, quando o Senhor está falando lá que nós devemos ser irrepreensíveis no seu caminho, nós nos tornamos irrepreensíveis aos que andam na lei do Senhor. Então é preciso andar na lei do Senhor, é preciso meditar nela de dia e de noite. Então eu quero dizer para você assim, o que é que você está fazendo nesses dias de quarentena? Qual a porcentagem, a quantidade de tempo que você tem se dedicado e se doado a Deus, à oração, ao jejum, à leitura da palavra do Senhor, que é a nossa lei, que é a nossa prescrição. Quando nós vamos ao médico e o médico passa um remédio, prescreve um remédio para nós, nós temos que não só comprar o medicamento, mas tomá-lo de acordo com o que o médico está dizendo. Então, a palavra de Deus é o nosso remédio. A palavra de Deus, ela diz para nós o que nós devemos fazer. E lá em Josué 1:8, eu vou repetir o finalzinho para você. Diz assim, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Queridas, Deus tem cuidado de nós. Deus cuida da nossa vida, ainda que numa situação de catástrofe como nós estamos vivendo, né? Uma situação tão adversa daquilo que a gente está acostumado a viver no dia a dia. E aí eu quero voltar com você lá em Joel e ler com você Joel 2, lá no versículo 2, no capítulo 2 diz o seguinte, no versículo 12 e 13, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. E você vai dizer assim, mas pastor, eu já sou convertida, eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não, mas até que ponto você dá
a sua vida para Deus. Deus está com você 100%, todo o seu coração, a sua alma é 100% de Deus, o seu trabalho, o seu casamento, os seus filhos, tudo é para o Senhor. E ainda ele diz no versículo 13, ainda em Joel 2,13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então não é por fora, queridas, é por dentro. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, aleluia, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus tem dado a oportunidade para a sua criação, que somos nós, de se converter dos seus maus caminhos. E ele vai ser tardio em irar-se, e vai ser grande em benignidade, e vai se arrepender do mal. Então, olha só o que é que Joel diz lá depois, ainda no capítulo 2, no versículo 25. Ele ainda vai dizer assim, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, no versículo 26, e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Queridas, Deus está dizendo que se nós nos arrependermos, se nós rasgarmos nosso coração, se nós jejuarmos e estivermos diante dele, ele será um Deus que vai dizer que está conosco, que não há outro Deus que não seja ele, e que nós não seremos envergonhados. O Senhor o tempo todo diz para nós, ore, se entregue a mim, converse comigo, esteja comigo todos os dias, e eu vou devolver tudo o que aparentemente está perdido, porque às vezes a gente acha que está tudo perdido e não está. E ele faz muito mais. Deus é tão misericordioso que ele ainda lá no 28, ele diz assim, e acontecerá, eu ainda estou em Joel 2:28, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, e até os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Você vai dizer assim, pastora, mas essa palavra não é para o fim, não é para o dia do Senhor. Ele é citado em Apocalipse, mas ele está dizendo para nós que ele derrama do teu espírito sobre as nossas vidas, sobre a nossa carne, e nós teremos grandes bênçãos do Senhor se nós nos arrependermos, se nós estivermos em sintonia com o Senhor. E todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Olha só, meninas, olha, mulheres de Deus, olha o que está dizendo lá em 32, no versículo 32 de Joel 2. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, quem invoca o nome do Senhor é salvo, e o Senhor cuida das nossas vidas, o Senhor não nos abandona, é preciso invocar o nome do Senhor. E eu quero, neste momento, nesta noite, ainda conversando com vocês, terminar esta palavra e ler com vocês Romanos 10. Porque em Romanos 10, 9, diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é
o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Amém, minhas queridas. Deus tem promessas para nós. Nós precisamos nos unir com o Senhor. Você precisa pensar dessas 24 horas que nós estamos ficando todos os dias dentro das nossas casas. Quanto tempo você está dedicando para Deus? Você está dedicando tempo para Deus apenas 1 hora? Ou só 3 horas do seu jejum? Ou só 6 horas do seu jejum? Quanto tempo você está dedicando para Deus? Para a leitura da palavra, para a oração, para o jejum? Quanto tempo você está dedicando a Deus para você poder ler livros de autores cristãos que vão edificar a sua mente, a sua alma, porque tudo começa aqui na nossa cabeça, e começando na nossa cabeça isso passa para o nosso coração e a gente começa a ficar doente, com dor de cabeça e entra em pânico. E não é isso que Timóteo está falando para nós, que Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas sim de amor, de moderação, não é? Eu vou até ler com vocês para vocês gravarem essa palavra. Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mas sozinhos nós não conseguimos, se nós não estivermos sintonizados com Deus, se nós não dedicarmos esses dias de quarentena muito mais para as coisas do Senhor do que para o noticiário. Pastora, mas eu preciso estar por dentro das notícias. Sim, nós precisamos estar atualizados e estar dentro das notícias, mas não podemos dar maior tempo para isso do que para Deus. Amém, minhas queridas? Então eu quero nesse momento, encerrando esta palavra, orar primeiramente com você que está me ouvindo e que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele tem um grande amor por você e por toda a humanidade. E Ele quer resgatar você das trevas. Então, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, porque eu quero estar em sintonia contigo, Senhor. Eu quero Te aceitar como Jesus, Senhor, Salvador da minha vida, como meu único Senhor e Salvador, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. E eu quero orar com você agora, que está afastada dos caminhos do Senhor, ou que está em desespero, que está com medo, que não consegue neste momento se focar nas coisas de Deus, porque temos sido bombardeados de mensagens e notícias. Quero que você curve sua cabeça e ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora por todas as mulheres que estão ouvindo esta palavra e que estão nesse momento sofrendo de medo, de solidão, de angústia, que estão sendo assoladas na sua mente de estar presentes, estar junto com o Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, Senhor, orar com elas, para que elas possam voltar-se para Jesus, para que elas possam encontrar no Teu Espírito Santo que habita em nós o consolo para esses dias que temos vivido, em nome de Jesus, crendo, Senhor, que o Senhor vai restituir tudo aquilo como o profeta Joel nos trouxe, nos ensinou no dia de hoje. Vai restituir tudo que os gafanhotos estão tentando roubar da nossa vida, porque neste momento é tempo de nos convertermos, de voltarmos no nosso caminho para o Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus, minhas queridas. Quero dizer que se você pertence ao grupo de WhatsApp das meninas que oram, você vai ter lá o meu telefone da pastora Silvia. Se você quiser, se você se converteu com esta palavra ou se você voltou para os caminhos do Senhor, você pode me telefonar. Mas nós temos também pessoas no grupo, que é a missionária Érica, a Leonice, a quem é a mentora deste grupo, que vocês podem se voltar a elas, e todas nós, e todas as pastoras deste grupo, que eu não vou citar o nome de todas, para evitar que eu esqueça o nome de alguém, mas todas nós
com quem você talvez tenha uma proximidade maior. Estamos prontas para receber uma ligação sua e te orientar e orar junto com você e te direcionar para uma igreja depois que tudo isso passar. Amém? Vocês são amadas do Senhor e Deus está cuidando de cada uma, assim como Ele está cuidando de mim e da minha família e dos meus pais. Eu sei que é um momento muito difícil, mas Deus está cuidando de todos nós e de todos os nossos familiares e entes queridos. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.